As Sete Maravilhas do Mundo. As Sete Maravilhas do Mundo são um conjunto de monumentos históricos e arquitetônicos que foram selecionados por sua grandeza e importância cultural em diferentes épocas da história. Foram escolhidas pelos gregos antigos por volta do século II a.C. São importantes por seu valor histórico e cultural, bem como por sua beleza e grandiosidade. Muitos desses monumentos ainda são visitados por turistas de todo o mundo e servem como símbolos de orgulho e admiração em seus respectivos países. No entanto, é importante lembrar que nem todas as grandes obras arquitetônicas e culturais do mundo foram selecionadas como as Sete Maravilhas. Existem muitas outras estruturas incríveis em todo o mundo que merecem ser admiradas e preservadas para gerações futuras. Mas onde estão localizadas estes marcos da humanidade? Como e por que foram premiadas com esse título? Venha conosco conhecer as Sete Maravilhas do Mundo e suas curiosidades. Mas antes, deixe o seu like se você gostou desse tema e não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo. Você com certeza já deve ter ouvido das pirâmides do Egito, muralha da China, monumentos impressionantes, temas de superproduções do cinema. Esses monumentos foram construídos em diferentes locais ao redor do Mediterrâneo. Embora a maioria dessas estruturas tenha desaparecido ao longo dos séculos, sua fama permanece até hoje, e elas são consideradas marcos históricos e culturais importantes. Como o nosso sétimo lugar, Farol de Alexandria. O Farol de Alexandria foi uma das Sete Maravilhas do mundo antigo, situado na cidade de Alexandria, no Egito. Construído por volta do século III a.C., o farol tinha como função principal guiar os navios que se aproximavam do porto de Alexandria. O farol foi construído na ilha de Faros, ligado ao continente por uma ponte de 1.300 metros. Sua altura é estimada em cerca de 135 metros, tornando-o um dos maiores altos edifícios da época. A construção consistia em três partes principais: uma base retangular, um corpo cilíndrico e uma torre octagonal com espelho refletor no topo. O farol era iluminado à noite por um enorme fogo alimentado por madeira e óleo, que podia ser visto a quilômetros de distância. Durante o dia, o espelho refletor do topo do farol refletia a luz do sol para guiar os navios que se aproximavam do porto. Foi destruído por um terremoto em 1303 d.C. e nunca mais foi reconstruído. Hoje, apenas ruínas da base da ponte que ligava a ilha de Faros ao continente ainda existem, mas ainda assim é um importante marco histórico e turístico na cidade de Alexandria. Sexto lugar, Colosso de Rhodes. O Colosso de Rhodes foi uma das Sete Maravilhas do mundo antigo e uma estátua gigante em bronze do deus grego Hélio, construído por Caris de Lindos, um dos discípulos do famoso escultor Fídias. A estátua tinha cerca de 33 metros de altura e estava localizado no porto da cidade de Rhodes, na Grécia. A construção do Colosso de Rhodes começou em 292 a.C. e levou 12 anos para ser concluída. A estátua era composta por uma estrutura de ferro que sustentava o bronze fundido, que era modelado em forma humana. O Colosso era uma representação do deus Hélio, que era associado à luz do sol e à iluminação divina. O Colosso de Rhodes era uma das maiores estátuas já construídas na época e um marco impressionante na paisagem de Rhodes. Foi destruída em um terremoto em 226 a.C. e ficou em ruínas por muitos anos, mas partes da estátua ainda existem e podem ser vistas na cidade moderna de Rhodes. Apesar de ter sido destruído, permanece uma das Sete Maravilhas do mundo antigo e uma das mais famosas estátuas já construídas. A estátua inspirou inúmeras obras de arte e continua a ser um símbolo de força e beleza na cultura ocidental. Quinto lugar, Mausoléu de Halicarnasso. O Mausoléu de Halicarnasso foi uma das Sete Maravilhas do mundo antigo e um monumento funerário construído para abrigar os restos mortais de Mausolo, rei da cidade de Halicarnasso, na Turquia. A construção do mausoléu começou por volta de 353 a.C., após a morte de Mausolo, e levou aproximadamente 4 anos para ser concluída. O mausoléu era uma estrutura imponente, cercada por uma série de colunas e escadarias. A construção era composta por uma base de pedra, uma série de camadas de mármore e uma estátua de 4 cavalos em posição de corrida no topo. A estátua era uma representação dos 4 cavalos que puxavam a carruagem de Mausolo
e foi esculpida em mármore branco. Era uma das estruturas mais impressionantes já construídas na época e serviu como inspiração para muitos outros monumentos funerários ao longo dos anos. Infelizmente, o mausoléu foi destruído por um terremoto no século XIV e hoje restam apenas ruínas da sua estrutura original. Apesar da sua destruição, o mausoléu de Halicarnasso ainda é considerado um dos maiores exemplos de arquitetura e escultura da antiguidade. A sua construção influenciou muitos outros monumentos funerários em todo o mundo e continua a ser uma fonte de inspiração para arquitetos e artistas até hoje. Quarto lugar, Templo de Ártemis. O Templo de Ártemis, também conhecido como Templo de Diana, foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo e um dos mais importantes templos da deusa grega Ártemis, situada em Éfeso, na atual Turquia. A construção do templo começou por volta de 550 a.C. e levou aproximadamente 120 anos para ser concluída. O templo era uma estrutura impressionante, com mais de 100 colunas de mármore decoradas com esculturas em alto relevo. O interior do templo era adornado com estátuas e tesouros, muitos dos quais foram doados por reis e governantes de toda a Grécia. Foi destruído e reconstruído várias vezes ao longo dos anos, por incêndios, terremotos e saques por invasores estrangeiros. A última destruição ocorreu no século V d.C., durante as invasões bárbaras, e nunca mais foi reconstruído novamente. Apesar da sua destruição, o Templo de Ártemis ainda é considerado um dos mais importantes exemplos de arquitetura e arte da antiguidade, e sua influência pode ser vista em muitos outros templos e edifícios em todo o mundo. A história e a beleza do Templo de Ártemis continuam a inspirar e fascinar pessoas de todas as idades e culturas até hoje. Terceiro, Estátua de Zeus. A estátua de Zeus em Olímpia foi uma das maiores estátuas já construídas na antiguidade. Ela foi criada por Fídias, um dos mais famosos escultores da Grécia Antiga, e levou cerca de 12 anos para ser concluída. A estátua era uma representação do deus grego Zeus, sentado em um trono e segurando um cetro e uma estátua da deusa da vitória Nice em sua outra mão. A estátua media cerca de 12 metros de altura e era feita de marfim e ouro. Era considerada uma das maravilhas do mundo antigo devido à sua impressionante escala e detalhes finos. Ela foi abrigada no Templo de Zeus em Olímpia, onde foi adorada por muitos anos, até que o templo foi destruído por um terremoto no século V d.C. e a estátua foi perdida. Embora a estátua tenha sido destruída, ela ainda é considerada uma das maiores realizações artísticas da Grécia Antiga e continua a ser uma fonte de inspiração para escultores e artistas até hoje. A estátua de Zeus em Olímpia é um testemunho do poder e da grandiosidade dos deuses gregos e da habilidade dos antigos escultores gregos em trazer essas divindades à vida em suas obras de arte. Segundo, Jardins Suspensos da Babilônia. Os Jardins Suspensos da Babilônia foram um exemplo notável da arquitetura e engenharia da Mesopotâmia antiga. Acredita-se que tenham sido construídos no século VI a.C. pelo rei Nabucodonosor II, como um presente para sua esposa que sentia saudades de seus jardins natais. Eram compostos por uma série de terraços construídos em camadas, com jardins e árvores plantadas em cada um deles. Os terraços eram suportados por colunas de pedra e tijolos cozidos no sol. A irrigação dos jardins era feita através de um sistema complexo de canais e reservatórios de água, que distribuía água para as plantas e evitava a erosão do solo. Os jardins suspensos foram destruídos há muito tempo e pouco se sabe sobre a sua aparência exata ou localização precisa. No entanto, muitos historiadores e arqueólogos acreditam que eles estavam localizados perto do rio Eufrates, na antiga cidade de Babilônia, no que hoje é o Iraque. Embora tenham sido destruídos há muito tempo, eles continuam sendo uma fonte de inspiração para arquitetos e paisagistas até hoje. A sua história e legado são uma lembrança da habilidade e engenho dos antigos construtores mesopotâmicos em criar uma estrutura tão grandiosa e bela. Primeiro, Pirâmides de Gizé. As pirâmides de Gizé são uma das maiores e mais famosas maravilhas do mundo antigo. Elas foram construídas durante a quarta dinastia do Egito Antigo, há cerca de 4.500 anos, como túmulos para os faraós Khufu, Khafre e Menkaure. A maior das pirâmides, conhecida como a Grande Pirâmide ou a Pirâmide de Khufu,
É a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda existe hoje em dia. Ela foi a estrutura mais alta do mundo por mais de 3.800 anos, até que a Catedral de Lincoln, na Inglaterra, foi construída em 1311. As pirâmides foram construídas com pedras de calcário e granito e levaram décadas para serem concluídas. Além das pirâmides, o complexo incluía templos, mastabas, túmulos menores e outras estruturas funerárias. Continuam sendo um marco icônico do Egito e uma das principais atrações turísticas do país. Elas são um testemunho do engenho e habilidade dos antigos egípcios em construir estruturas enormes e duradouras, mesmo sem as tecnologias modernas que temos hoje em dia. As pirâmides são um lembrete do poder e da grandiosidade dos faraós egípcios e da sua civilização avançada. Mas e você? Já conhecia todas essas maravilhas dessa lista de hoje? Já teve o privilégio de visitar alguma? Deixe a sua resposta aqui nos comentários e também deixe o seu like. E claro, se inscreva no canal caso não seja inscrito para não perder nenhuma atualização. Foi um prazer ter a sua companhia até aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.